No ano de 1932, o cinema presenciou o nascimento de um dos primeiros filmes a retratar zumbis na tela grande, White Zombie, dirigido por Victor Halperin. Esse clássico do horror em preto e branco teve um papel fundamental na popularização dos zumbis no cinema. Com um enredo intrigante e uma atmosfera sombria, e além de ter atuações marcantes, White Zombie estabeleceu as bases para o gênero e se tornou um marco da história do cinema. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do filme. Então, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link do filme na descrição desse vídeo. A ideia de um apocalipse zumbi, com hordas de mortos-vivos vagando pela Terra, é algo que o mundo deve ao diretor George Romero, porque seu filme, intitulado Noite dos Mortos-Vivos, pegou a ideia básica do zumbi e deixou para trás todos os seus aspectos místicos, abandonando assim as raízes haitianas dessa criatura e seu lugar no folclore local, onde aqueles infelizes seres sobrenaturais foram criados para trabalhar como escravos de um feiticeiro, o que nos leva ao filme clássico White Zombie, de Victor e Edward Halperin, um filme que coloca um nobre herói contra o malvado mestre voodoo. Antes de nos aprofundarmos no filme, vamos entender o cenário em que o White Zombie foi lançado. Estamos na década de 1930, durante a chamada Era de Ouro de Hollywood. Os filmes de terror começavam a ganhar popularidade, e o público estava ávido por histórias assustadoras e misteriosas. Bem, sabendo disso, agora vamos conhecer a história do filme. Os protagonistas de White Zombie são Neil Parker e sua noiva, Madeleine Short, que conhecemos enquanto viajam pela zona rural do Haiti, de carruagem até a casa de Charles Belmont, proprietário de uma plantação que eles conheceram em seu navio vindo de Nova York, e que, generosamente, ofereceu sua casa como local para realizar a cerimônia de casamento dos dois. O casal amoroso é tão ingênuo que eles nunca suspeitam que Belmont tenha um motivo oculto, que ele próprio está perdidamente apaixonado por Madeleine. E quando a noiva rejeita seus avanços, Belmont recorre a um homem chamado Murder Legendre para pedir ajuda. Murder é um praticante local do voodoo e cujos funcionários em sua fábrica de cana-de-açúcar são considerados mortos-vivos. Na usina de açúcar de Legendre, os trabalhadores parecem sonâmbulos. Um trabalhador cai no moedor enquanto os demais continuam trabalhando sem que nada aconteça. Legendre informa a Belmont que a única maneira de roubar Madeleine de seu verdadeiro amor é transformá-la em um zumbi. Certamente não haveria outra opção, já que a própria Madeleine recusou ele. E então, obcecado pelo amor, Belmont eventualmente concorda com um plano, e o feiticeiro dá a ele uma poção. Disfarçadamente, Belmont dá essa poção para Madeleine, pouco depois da cerimônia de casamento dela e de seu esposo, Neil. A poção então faz efeito e Madeleine começa a morrer. Depois de seu funeral, Belmont e Murder entram no túmulo de Madeleine, para que o feiticeiro traga ela à vida, mas agora como um zumbi. Mas Belmont errou muito, pois nada ocorreu como ele esperava, depois que a ressurreição de Madeleine revela que ela é apenas mais uma criatura sem alma sob o controle de Legendre. Bêbado e deprimido, Neil começa a imaginar aparições fantasmagóricas de Madeleine, o que o convence a ir até seu túmulo, e ele acaba por encontrá-lo vazio. Neil solicita então a assistência do comissário local, o Dr. Brunner. Este conta como o feiticeiro transforma muito dos seus rivais em zumbis, que agora protegem sua propriedade. Neil consegue convencer o Dr. Brunner e os dois seguem viagem até o castelo do feiticeiro para tentar resgatar a vida de Madeleine. No castelo, Belmont começa a lamentar a transformação de Madeleine em zumbi e pede para que o feiticeiro deixe ela como antes, mas ele acaba recusando. Belmont descobre que também foi atingido pelo voodoo e que agora está se transformando em um zumbi.
Quando Neil entra na fortaleza, o feiticeiro sente sua presença e silenciosamente ordena que Madeleine vá o matar. Ela se aproxima de Neil com uma faca, mas o missionário Brunner consegue impedi-la. Neil segue sua esposa zumbi até um penhasco, onde o feiticeiro ordena mentalmente que seus guardiões zumbis matem o Neil. Brunner se aproxima do feiticeiro e o nocauteia, interrompendo assim o controle mental de Murder sobre os seus zumbis. Andando sem direção, os zumbis caem para fora do penhasco. Ao acordar, Murder tenta hipnotizar Neil e Brunner, mas Belmont corre e o empurra para fora do penhasco, porém perde o equilíbrio e cai juntamente com o feiticeiro. A morte de Murder libera Madeleine de seu transe zumbi e ela desperta para abraçar seu esposo Neil. Agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre o filme. Se você assistiu até aqui e está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. Isso ajuda bastante a divulgação do canal. Agora vamos para as curiosidades. Grande parte das filmagens foram feitas na Universal Studios, pegando emprestados muitos adereços e cenários de outros filmes de terror da época, para assim fazer o filme. Por isso, White Zombie teve um orçamento de apenas $50 mil. O filme teve recepção negativa em Nova York, com a maioria das críticas voltadas para a produção do filme e para algumas performances na atuação. Ainda assim, conseguiu um lucro significativo, apesar de ter uma produção independente e de ser menos popular do que outros filmes da época. O ator Bela Lugosi, que fez o papel de Murder Legendre, foi uma figura importantíssima. O ator húngaro, que ficou imortalizado como Drácula na produção da Universal de 1931, está muito bem como feiticeiro Murder. O sotaque ajudou ainda mais na concepção das filmagens. Anos depois, o ator teria lamentado que concordou em participar do filme por apenas $800, e apenas quando a produção se mostrou um sucesso foi que ele percebeu que poderia ter recebido um cachê muito maior. A atriz Maud Bellamy, que interpretou a Madeleine, foi uma atriz do cinema mudo de bastante sucesso. Porém, quando os filmes falados começaram a surgir, seus papéis como atriz diminuiu. Mas seu treinamento silencioso lhe serviu bem em White Zombie, já que ela não conseguia falar durante grande parte do tempo. Em 1943, ela disparou 3 tiros contra seu ex-amante. Mais tarde, ela pediu o divórcio da vítima, embora eles nunca tenham se casado. Isso encerrou sua carreira como atriz e ela viveu mal nos anos restantes. O vídeo chegou ao fim, mas se você gosta de saber curiosidade de filmes, você está no lugar certo. É só você se inscrever, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Assim, eu sei que vocês estão gostando do vídeo e me motiva a trazer mais conteúdo sobre isso.